Gente, tô adorando esse papo, a gente aqui descalça, super à vontade. Sim, passa um pulinho na piscina daqui a pouco. Sabe o que eu queria falar? Você falou no começo que você tá num grupo aí de atendendo pacientes pós-cirurgia bariátrica, pré e pós, né? E um paciente que se dispõe a fazer uma cirurgia dessa, ele precisa, creio eu, estar com tudo isso que a gente está falando alinhado, né? Que é a nutrição, é o corpo, a mente. É preciso realmente? É um tema bastante falado, polêmico. Bem, na verdade eu adoro falar sobre isso porque eu acho que assim, a gente pode salvar vidas abordando o que a gente vai abordar aqui. Porque assim, normalmente quando um paciente ele chega numa obesidade, ele não chega simplesmente por sem vergonhice, que é o que as pessoas falam, por falta de vergonha na cara, que às vezes até mesmo nós já falamos isso, né? Eu falo que normalmente todo excesso ele esconde, isso é uma frase muito conhecida, todo excesso esconde uma falta, uma carência de algum lado. Então a gente precisa primeiro olhar com muito cuidado para esse paciente. Não é a cirurgia bariátrica, eu quero deixar muito claro que eu não estou fazendo apologia à cirurgia bariátrica, eu estou falando da minha visão como profissional e vivenciando muitos anos aí pacientes obesos nas tentativas só do tratamento clínico e o cirúrgico associado. Mas enfim, eu acho que assim, ó, o paciente ele não pode utilizar a cirurgia bariátrica como eu tô acima do peso, tô obeso, eu quero fazer cirurgia. Pelo contrário. Ele precisa entender toda a causa, ele precisa fazer todos os tratamentos, ele tem que ter feito diversas tentativas. Então, quando a gente faz os laudos, principalmente o endocrinologista, ele fala muito sobre a falência clínica do tratamento, quantos anos o paciente ele já vem tentando. Ele precisa ter comorbidades associadas, até por isso questão de burocracia de convênio liberal ou não. Mas o que a gente precisa entender? O peso em si, muitas vezes, ele não é o maior indicador do processo cirúrgico. A gente precisa entender o que aquele paciente traz de tentativas, de frustrações e de ganho, de reganho, de uma necessidade falha, muitas vezes, de manter aquele peso eliminado. Então a gente costuma dizer que perder peso não é o mais difícil, o mais desafiador, mas muitas vezes manter aquela perda é o mais desafiador. E a gente tem que ter um entendimento também de que o efeito sanfona é o que traz mais prejuízo para o nosso corpo, né? Então cada vez que eu emagreço e engordo de novo, eu aumento ainda mais as minhas células de gordura e a quantidade nunca é reduzida. O tamanho da célula mas a quantidade nunca. Então, por isso que às vezes a gente escuta assim, eu como uma maçãzinha já tô engordando de novo. Mas assim, o que acontece? A gente, todo nutricionista que não trabalha com cirurgia bariátrica, você vai concordar comigo, tem preconceito com a cirurgia bariátrica. Nós somos contra até a gente vivenciar um pouco isso. Por quê? Porque, nossa, é muito agressivo, porque ele não precisa disso, ele não tem indicação disso. Então, hoje a sociedade brasileira, ela já mudou a indicação para a cirurgia bariátrica. Antes você tinha que ter um IMC maior, com outras comorbidades, agora o IMC já é menor, com poucas comorbidades. Por quê? Porque a obesidade ela é uma pandemia. O que é uma pandemia? Algo que não tem controle. Então, assim, tá fora da capacidade da saúde pública realmente conseguir cuidar disso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tentar evitar que o paciente entre. Então, muitas vezes, hoje, ela já é indicada de forma precoce para que esse paciente ele não chegue naquele tipo de obesidade que a gente está acostumado a ver aí na TV, enfim, ou que ele não morra por obesidade. Então, é a fim realmente de salvar uma vida. O que a gente precisa entender? O primeiro paciente, a primeira pessoa que tem preconceito é o profissional. Isso é fato. Segundo é o próprio paciente. Por quê? Porque ele tem vergonha. Ele acha que quando ele chega num processo cirúrgico, ele não é capaz de mudar nada na vida dele. Então, ele fica adiando por muitas vezes esse processo ou essa alternativa por medo do julgamento do outro e pelo próprio julgamento. Até me arrepia, me coloco no lugar. É muito complicado. Às vezes eu falo assim, gente, às vezes a gente quer perder 5, 10, 15, 20 quilos, é fácil? Não. Imagina 40, 50, 60, 70, 80. Né? Não é fácil, então não é sem vergonhice. Lembrando também, a gente ficaria, eu falo que é o tema. Que vamos fazer um vídeo só disso. Que a saciedade do paciente obeso, ela é prejudicada. Os hormônios que controlam saciedade e fome são completamente irregulares.
Os outros hormônios também que controlam a insulina, que a gente sabe que quanto mais alta ela tá, mais o corpo pede alimento, também muitas vezes está alta. Então não é apenas a gente pensar em fazer uma dieta, não é apenas uma decisão vou emagrecer. Gente, eu sei que é possível, a gente sabe que é, né? Mas assim, qual é a porcentagem disso tudo? Quando a gente fala em números, é muito pequena. Hoje, eu não me lembro exatamente a porcentagem, tá? Esqueci completamente agora. Mas existe um estudo mostrando que a porcentagem de pacientes que têm reganho de peso depois que emagrecem é muito grande. Então, assim, é maior aqueles que voltam a engordar do que aqueles que conseguem se permanecer. Então, é prevalência, a gente trabalha com prevalência. Outra coisa que nós precisamos avaliar nessa questão do paciente bariátrico, da indicação para cirurgia bariátrica, Rachel, é assim, eu ser obesa com doenças associadas me traz muito mais risco de vida do que eu fazer a cirurgia. Você entendeu? Então, assim, eu tive um preconceito muito grande até eu ver esses números. Então, eu me manter obesa nas tentativas de vai e vem de cada vez mais um exame alterado, uma doença associada, me traz mais risco na qualidade da minha vida e risco de vida do que eu fazer a cirurgia. Então, o que a gente tem que avaliar, né? Aquele paciente, ele tem indicação da cirurgia, ele já fez as tentativas, ele tem a comorbidade associada, ele já tem uma obesidade há alguns anos, então assim, tem indicação de cirurgia, ok. Como que ele está? Agora respondendo a sua pergunta. Normalmente ele não está equilibrado. Então ele não está emocionalmente, psicologicamente, nutricionalmente, está tudo em desequilíbrio. Então assim, a gente precisa começar a também mandar mais responsabilidade para aquele paciente, para que ele possa entender que o processo cirúrgico, ele só vai tirá-lo naquele momento da obesidade. Ele sempre vai ser uma pessoa obesa, porque as células vão estar todas modificadas. E vai fazer com que ele permaneça por mais tempo naquele peso. Aí a gente subentende que a autoestima é resgatada, movimentações do dia a dia, o tomar um banho, subir uma escada, amarrar um calçado, coisas que eles choram em consulta. Achar uma roupa na loja, né, Gi? O que eles falam sempre? A gente não acha pra gente. Já fica frustrada. O que eu escuto muito? Eu escuto assim, o que eu mais quero é chegar no shopping e escolher a roupa e não a roupa me escolher. Então assim, às vezes a gente precisa só de um pouquinho mais de consciência de escutar o que acontece dentro daquela pessoa antes de julgar, sabe? Então, são coisas do dia a dia. Quando a gente fala, mas às vezes só quer estética. Eu não concordo. Eu acho que muitas pessoas buscam sim apenas por estética. Mas eu acredito que você estar com a sua autoestima boa também é saúde mental. Entendeu? Então, assim, também busca a saúde. É lógico, quando eu faço qualquer coisa por aquele corpo, por aquele estereótipo, né? Aí tá errado. Mas normalmente, dificilmente hoje a gente tem paciente que só pensa isso. Mas existe. Tem aquele paciente que engorda para poder fazer o processo cirúrgico. Né? E a gente, na nossa equipe, a gente cobra, ele chegou. Eu começo a fazer toda uma reeducação alimentar com ele, eu apresento todas as mudanças que ele vai precisar fazer. A gente cobra que ele emagreça antes, porque senão a gente não libera ele para cirurgia. Porque se ele não muda o comportamento, porque nenhum comportamento muda do dia para a noite, mas se ele não começa a mudança do comportamento previamente, ele não vai sustentar aquilo. Eu até acho meio preconceituoso essa fala, mas o pessoal fala que às vezes a pessoa que opera, se não muda o pensamento de gordo, não vai adiantar passar por esse processo. Né? E na verdade, pensa comigo, é algo. Tem pessoas que teve um gatilho pontual na vida e começou a ganhar peso. Tem pessoas que lidam com a obesidade desde a infância. É verdade. Né? Então, imagina esse transtorno de imagem que você traz, também existe depois da bariátrica. O paciente ele está completamente dentro do peso dele, ele já está magro, mas ele ainda se enxerga gordo. Por quê? A vida inteira o espelho projetou para ele uma imagem acima do peso. Ele não se vê. Então, assim, o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico muitas vezes, o tratamento nutricional, acompanhamento com gastro, endocrinologista, hematologista, fisioterapeuta antes do processo cirúrgico para melhorar toda a questão respiratória, muitas vezes dermato associada, dentista, tem pacientes que usam prótese, tem que adequar a prótese, senão não mastiga direito, aí tem problema no processo digestivo, então é bem amplo o cuidado que precisa existir. Então assim, o que eu trago para o paciente como responsabilidade você vai fazer o processo cirúrgico? Vai. O processo cirúrgico, ele não é a forma mais fácil, como a opção mais fácil, como todo mundo pensa,
Pelo contrário, ele também exige de você muitas mudanças, porque senão você vai viver aí 1 ano e meio, 2 anos de alegria. Depois você vai ganhar todo o peso de novo. Por quê? Foi aquilo que nós falamos. Cabe pouco, mas a gente burla. A gente faz o que for, a gente come menor quantidade, a gente fraciona mais, mas você acaba comendo o que você quer. Se você não tiver a mudança do comportamento, se o paciente não faz a mudança, se ele não se propõe a mudar o comportamento dele e entender que é desafiador, que exige muita renúncia, que ele precisa fazer trocas, ele volta a engordar tudo de novo. Então, a mesma coisa que eu faço para um tratamento clínico da obesidade é a mesma coisa que o cirúrgico faz também. A diferença é que o cirúrgico, ele te tira daquela, a gente fala daquela bomba relógio, né? Então faz com que os seus exames normalizem de forma rápida, ele diminui todo o atrito para joelho, então melhora toda a parte articular. E aí sim o paciente, ele tem com a mudança do comportamento um sucesso do tratamento para sempre. Todo paciente que chega no consultório fala assim, a gente quer olhar para vocês daqui 10 anos na rua e vê-los bem. E não daqui apenas 1 ano, daqui meses, né? Então a mudança, essa responsabilidade. Eu montei uma orientação que eu chamo de os 10 mandamentos da cirurgia bariátrica. Então são 10 orientações pontuais em que eu trago o paciente para aquela responsabilidade. Se ele não seguir os 10 mandamentos, ele não vai continuar saudável, magro, com os exames alinhados. Então assim, e aí ele tem essa consciência. Aí é a escolha de cada um. Por muito tempo eu sofria, porque eu via que eles não estavam fazendo, né? Mas orientados eles estão. Pois é, cabe a cada um, né? Responsabilidade sempre nossa. A gente tem mania de jogar a responsabilidade sempre pro outro, né? Mas nutricionalmente, no aspecto de saúde, né? A responsabilidade, a primeira é sempre nossa. A gente que é responsável, né? Sim. Ou por adoecer ou por estar bem. Isso é o pior, né? Por isso que muitas vezes, o pior entre aspas, assim, que vocês me entendam, muitas vezes as pessoas vão atrás, o cirurgião que trabalha com a gente, o Dr. Renato, ele fala que todo mundo quer ser emagrecido, mas ninguém quer emagrecer. Ou seja, eu quero jogar a responsabilidade pro outro, mas não quero fazer a minha. E, gente, qualquer processo de mudança, seja lá em que área for, exige um pouquinho mais de desconforto e de empenho da nossa parte. E no paciente bariátrico é a mesma coisa, então fica o recado. O paciente que precisa, que ele tá dentro, que ele se encaixa em tudo isso que a gente falou, que ele tem uma indicação específica pro processo, que ele tem medo, que ele tem preconceito, que ele está inseguro, vá atrás de informações, conversa sobre, mas assim, decidiu fazer, se proponha realmente a fazer o acompanhamento, porque o paciente ele nunca vai ter alta, né? Não adianta a gente falar que o paciente bariátrico não vai ter alta, pelo resto da vida ele tem que ser acompanhado. A gente tem que acompanhar sim as vitaminas, a gente tem que acompanhar como ele tá, como é que tá a massa muscular, a massa óssea, mas assim, você vai trabalhar exatamente com isso, com prevenção. A gente está observando algo que pode acontecer lá na frente para evitar que isso aconteça. Então, é um processo preventivo também. Perfeito, Gi. Agora vocês entendem, né? A nutrição é maravilhosa, por isso que eu me apaixonei. E esse assunto, como você disse, daria pra gente conversar, fazer milhões de vídeos, porque é muito interessante, é importante a gente discutir, abordar tudo isso e ver que a nutrição, ela pode não só trazer esse aspecto de emagrecimento estético mesmo, mas trazer isso ao paciente, né? Essa mudança de humor, de hábitos, mudança na autoestima. Olha que legal. Eu acho que você ama nutrição assim como eu. Na verdade, você percebeu que eu falei que esse assunto a gente ficaria muito tempo falando. Porque todo assunto que diz respeito à nutrição, ele é encantador. Né? É dificilmente uma pessoa não se interessa pela nutrição. Por isso que tem crescido cada dia. E sabe o que é engraçado? Você vai perceber isso, gente. Quando você está em algum lugar, você fala que alguém fala que você é nutricionista, como se a gente fosse, sabe? É uma coisa de louco. Por quê? Porque todo mundo se interessa pela nutrição. Então eu acho que assim, é um tema que tem muito ainda que crescer, as pessoas têm que respeitar, muitos profissionais ainda não olham a nutrição como uma forma integrativa, como uma equipe multidisciplinar, uma ciência que pode trazer benefícios, mas graças a Deus, sempre na minha vida, assim, os profissionais, os médicos que estiveram ali próximos a mim, sempre confiaram muito no trabalho do nutricionista. Então eu acho que assim, busquem realmente entender um pouquinho mais sobre o comportamento alimentar de vocês,
Qual é a maior dificuldade dentro do processo, né? Eu acho que às vezes a gente precisa se olhar um pouquinho mais, assumir aquilo que está difícil, buscar ajuda, porque é muito importante. E, gente, não tem como a gente, por exemplo, tratar um transtorno alimentar, uma obesidade sem tratamento psicológico junto. Como eu disse, eu torno a falar, todo excesso esconde uma falta, e essa falta ela nunca vai ser preenchida só com alimento, né? Então ela precisa ser entendida, olhada, respeitada, aceita, para que a gente possa trabalhar em cima disso. Então, às vezes, a cura, o tratamento, tá na percepção, tá nas pequenas coisinhas. Eu falo, igual minha pele tá tão seca, qual creme será que eu posso usar? Beba água. É muito simples, né? Então a mudança tá no simples, a gente não precisa correr atrás de mudanças grandiosas. Comecem com o básico, mas se conheçam e entendam a partir do que a gente tem que começar. Ai, gente, ela é linda, ó. O nome dela é Gisele, eu chamo ela de Gigi, mas o apelido mesmo carinhoso que a gente tem é Gislinda. E Raquelinda. Porque ela é linda e olha, se eu, quando eu me formar, tiver 10% de todo esse conhecimento, essa doçura que você tem, eu tenho certeza que eu vou ser super bem sucedida. Mas eu aprendi em terapia que eu preciso aceitar os elogios, eu não posso falar, imagina, obrigada, aceito. Mas você já tem. Então, foi o que eu te falei, é um sucesso garantido. Eu acho que só de você estar aqui com essa intenção de compartilhar informação, de levar a informação para frente, para as pessoas, já é uma forma realmente de você transmitir vontade, né? E de tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Pois é, Gi, obrigada mesmo por estar aqui. Vamos encerrar esse vídeo. Você quer falar alguma coisa, falar do seu consultório, deixar o endereço, Instagram, fala das suas redes sociais. Então, pessoal, eu tô aqui hoje com a Raquelinda, ela também precisa me ajudar, porque eu sou completamente travada em rede social, mesmo sabendo a importância hoje da gente divulgar esse trabalho. Então, meu Instagram é Gicândido Nutri. Eu vou colocar aí embaixo. Depois você coloca. Quem quiser dar uma olhadinha lá, mas não tem tanta informação compartilhada, eu estou me organizando aí em alguns âmbitos da minha vida. E a minha proposta é, sim, desenvolver alguma coisa nisso. E aí, vai super, gente. Ela não gaguejou em nada. Pelo contrário, nem tive que dar pausa e começar de novo. Você é brilhante, gente. Gente, eu aceito. Pessoal, vou encerrando o vídeo. Pra quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha aí e ative o sininho, porque sempre vou estar trazendo conteúdo muito legal como esse pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo. Ai, gente, foi maravilhoso.